Bom dia, os amigos e amigas. Mais um vídeo. Bom dia, patrão. Mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar aí nesse novo dia. Mais um dia iniciando, irmão. Para a glória de Deus. Então, irmão, a gente tem comentado alguns comentários aí sobre diversas coisas através desse novo conhecimento. A gente está com a mente vazia, não sabe o que vai falar agora. Mas o Senhor põe o assunto, as ideias em nossa cabeça, em nossa mente. Dessas riquezas de conhecimento. São novidades que abalam o planeta Terra, irmão. Ontem a gente comentou sobre isso. O poder da informação. Ela incomoda muita coisa, ela mexe com muita coisa, essas informações, irmão. Então a gente tem lançado o vídeo todos os dias. E isso tem, porque na medida que a gente lança a informação, porque a palavra, irmão, ela vai martelando o sistema. Você pode ver que a gente é minúsculo, né? Sou uma pessoa única. Parece não refletir tanto essas informações no sistema, porque o mundo é grande, irmão. E hoje o controle desse sistema é universal. É em todas as partes da Terra. E aí a gente vê uma cidadezinha pequena. Pessoas na internet, uma pessoa única e com um perfil único, dando acesso à informação a poucas pessoas, poucas visualizações, porque diante da internet, com milhões e milhões de pessoas, irmão, 500 pessoas é pouco. 500 mil pessoas é pouco isso aí. Então é uma audiência pouca. Poucas pessoas estão conhecendo, muitos não querem nem ouvir, nem conhecer. E os que estão dando crédito é o suficiente para abalar tudo. Essas informações estão saindo de uma pessoa só, irmão. Então parece que não muda nada. Na aparência parece que está tudo normal, mas não está não, irmão. Não está. Por quê? Porque é uma coisa que a gente está martelando todos os dias. Ali, ó. Todo dia a gente está martelando ali. Isso aí, irmão, vai incomodando o inferno. Incomoda mesmo. E é uma coisa que está nativa. Não é uma coisa desativada, não. É uma coisa que está nativa. Então tudo isso aí são detalhes pequenos, mas que incomoda, mas que abala, mas que mexe com tudo. Mexe com tudo, irmão. Então isso aí tem que ser assim para poder dar oportunidade de mudança a todo o sistema, porque muda tudo, irmão. Você pode ver que muda tudo. Muda o conceito de todo mundo em relação a dever e direito. Muda tudo. Então isso aí é para quem tem visão de um excelente investidor. Que tem visão. E aí a gente tá fazendo comparação já de qual o seu posicionamento em relação a tudo isso. Em relação ao consórcio, né? Se você é integrante do consórcio, se você não é, como você deve proceder em relação a isso, em relação a essas mudanças.
para que você se torne aí um investidor de visão. Porque a partir do momento que muda tudo, irmão, que mexe com toda a estrutura, ou você vai ter que se posicionar em relação a isso, em relação aos seus negócios. Por exemplo, se você é uma pessoa bem sucedida nos negócios, está integrado ao grupo do consórcio, claro, você se integrou porque não tinha outra saída, né? De repente você tinha a intenção de melhorar financeiramente e viu a integração a esse grupo como a única saída para essa melhoria. Claro, você tem direito de fazer isso, né? E aí você mudou, você se integrou ao consórcio para poder ter chance de melhorar financeiramente, de desenvolver o negócio, porque todos nós hoje objetivamos melhorar os negócios, né? Melhorar nossos negócios, prosperar, todo mundo quer prosperar. Então, se você teve a oportunidade de se integrar ao consórcio e aí melhorou, né? Tudo bem. A partir de agora você tem a oportunidade de se antecipar a muitos investidores, ou seja, um investidor de visão, e mudar. Porque essas mudanças que ela veio para ficar, irmão. Não vai pensar que esse trabalho ele vai deixar de existir hoje, que ele não vai. Eles podem retardar ele, mas eles não podem mudar ele. Porque veio de Deus essas mudanças. Então só coisa você pode ver, irmão, que nós nos encontramos apresentando esse trabalho há muitos anos. E ele prevalece ainda. Ele não foi desfeito. Se fosse uma coisa que não fosse Deus, já teria sido desfeito. O inimigo já teria destruído ele. Mas até agora isso não aconteceu. Para você ver como é uma coisa de Deus, irmão, né? É uma coisa que a gente procura aumentar o número de participantes. Não consegue. Né? O inimigo reteu isso aí. Mas ele permanece. Porque é uma coisa que é feita pela fé, irmão. É pela fé. Essa é a arma que vence o mundo. Então, porque é uma coisa de Deus. Só o fato de ser uma coisa pro bem da humanidade, irmão, não tem como ele deixar de existir mais. Não tem como. Aí às vezes a pessoa fica incomodada. Pô, esse cara tá atacando nosso negócio. Nós somos pessoas bem sucedidas, pessoas de sucesso nos negócios. E esse rapaz está atacando para melhorar. Não é para piorar. E as pessoas não aceitam por ignorância, por não saber do que se trata. Então, isso é questão de as pessoas estar bem informadas ou não, irmão. Então, tudo isso aí são informações que o bom investidor vai aceitar, vai aprovar e vai investir. Vai investir antes dos grandes investidores. Oba! Antes dos grandes investidores internacionais. Então, você vai investir antes desses grandes investidores, principalmente internacional. Porque é uma coisa que se encontra aqui na sua frente, irmão, próximo de você. Nós falamos a sua língua, né? Então você não vai ter dificuldade para procurar nos entender. E você investe, dando-nos no apoio moral e financeiro, e a partir daí, meu amigo, você já sai na frente. E mais que isso, essa sua melhoria, ela não vai se refletir somente no seu negócio, não. Mas em todo o país, irmão. Essa cidade, nesse estado e nesse país também. Isso aí que é importante, irmão. Você vai fazer uma ação social aí como ninguém fez.
Nem mesmo os políticos fizeram. Porque você vai investir numa estrutura que vai melhorar em todas as áreas. Na cidade, no estado e no país. Então é muito importante para você essas mudanças. É uma coisa polêmica. Por que é polêmico? Porque é uma coisa que mexe com gente grande, irmão. Por isso que é polêmico. Bom dia. Mexe com gente grande. Então, se não mexesse, não era polêmico. Porque, como eu falei, esse grupo do consórcio é um grupo intocável, não, né? Ele tem todos os direitos. Então, quando você mexe com esse grupo, com alguém desse grupo, se torna polêmico, né? Se torna polêmico. Então, isso aí não incomoda a gente, não, porque a gente já sabe disso, né? Então, irmão, se você deseja investir nesse trabalho, você sabe onde nós nos encontramos, onde a cidade, a gente filmando ela aí. Então tá fácil. Basta ter fé. Basta ter fé para fazer isso. E aí tem que aproveitar enquanto a gente está aí na internet aí, que a gente não sabe até quando vai ficar aí. Mas quando a gente tiver, enquanto a gente tiver, a gente vai divulgar tudo isso. Essas maravilhas. Porque o nosso propósito é divulgar coisas boas. Porque para divulgar o que não presta, já tem muita gente divulgando aí, irmão. Violência, maldade, coisas ruins. Que ensina seus filhos, os seus netos. Já tem muita gente aí fazendo isso aí. Dá um exemplo péssimo às pessoas. E hoje as pessoas aprendem isso que não presta, até mesmo se a pessoa ensinar. Imagine ensinando, dando exemplo, né? Então é um exemplo que você vai dar, que vai tratar de fazer pessoas em alto nível de conduta. Ou seja, você não vai gerar pessoas de baixo nível, com condutas pervertidas. Que hoje, irmão, o mais que a gente vê por aí é isso. É pessoas de baixo nível, que aprendeu a ter uma péssima conduta através de um exemplo na internet, na televisão. Então esse tipo de informação aqui não vai dar esse exemplo para as pessoas, não. Não vai não. Não vai ensinar isso aí às pessoas. Vai ensinar só coisas boas, vai ensinar a pessoa a amar a Deus, amar o seu próximo. Então, por isso, irmão, que esse trabalho ele tem que prevalecer. Ele não pode deixar de existir mais. Porque você pode ver que as pessoas procuram motivo de fazer com que ele não seja divulgado. Pô, mas esse cara fala muito e tal. Esse cara fala contra o nosso trabalho, contra o nosso sistema. Mas, mesmo ele reprovando nas ideias, ele continua aí. Ele se incomoda. Por quê? Porque a gente não está contra o seu lado bom. A gente está com o seu lado perverso e maligno. E nossa resistência é isso, irmão. E é uma resistência saudável. Porque a gente não combate o mal com o mal. Não. Nós não combatemos o mal com o mal. E sim com o bem, irmão. Usando a palavra. O único mal que nós falamos é nas palavras, não nas obras. Então é diferente. Hoje a maioria das pessoas, dos que dizem combater o mal, ele usa o mal contra o mal. E aí não é a maneira correta de combater o mal. Não é a maneira exemplar. A melhor maneira de você combater o mal é com o bem. Porque você combate dando exemplo. E aí o mal perde força. Porque a partir do momento que o inimigo não consegue colocar o mal contra o mal, ou seja, não transforma você em maligno para se colocar contra o mal, você vence o próprio mal.
Porque a maneira prática de vencer o mal é o bem, irmão, é o bem. Foi assim que Jesus venceu o mundo. O bem. Então essa é a maneira que nós usamos para derrotar o mal. E não tem como ele não ser derrotado, irmão. Você pode ver que eles procuram nos reproduzir de uma maneira e de outra, nos introduzir o mal, colocar pessoas malignas do nosso lado para tentar não... Mas não consegue, por quê? Porque nós temos um lado imparcial. E esse lado imparcial ele é protegido pela palavra. A palavra é que protege ele. No momento que nós lançamos a palavra, esse lado imparcial é protegido, é amparado. Então, o bem prevalece, protegido pela palavra. E quando nós conseguirmos formar a base, que a lei ganha força e a autoridade interpretativa, a lei vai proteger o bem. Aí você fala assim, mas a lei que opera, ela não protege o bem? Não, ela protege o mal, porque ela é maligna. Então ela só tem capacidade de proteger quem tem a mesma característica do mal. Os mais poderosos malignos, irmãos, estão protegidos. Eles conseguem prolongar os seus dias de vida em função de sua maldade. Porque o próprio mal protege ele. Nesse trabalho nosso é diferente. Se você quiser ser protegido, você tem que se encher das coisas boas de Deus. Porque se trata de leis puras, que protege quem é do bem. Desde a morte de Cristo, irmão, nunca tinha se estabelecido uma estrutura na terra capaz de proteger o bem das pessoas, o lado bom, e dissipar o mal. Jesus ele foi morto justamente por ser benigno, por ser do bem. Por causa que as leis protegiam os perversos, os assassinos, os malignos. E hoje não é do mesmo jeito. Hoje é da mesma maneira. Mas agora surgiu a própria lei de Cristo para proteger o bem e dissipar o mal. Proteger o bem e dissipar o mal, né? Porque se trata de uma lei que ela está acima do bem e do mal. E ela é benigna. Ela é benigna, ela é do bem. Então ela vai proteger o bem. Ela é pura. Então ela vai proteger a pureza. Então essa é a lei que nós temos disponível, irmão. E que você tem todos os motivos para aceitar e investir nela. Se você decidir investir nessa estrutura, irmão, você faz o investimento mais importante de toda a sua vida. Isso eu garanto. Porque você vai investir no bem. Você não vai investir no mal. Num bem que dá exemplo. Né? Exemplo na divulgação. As nossas divulgações são tudo exemplar, irmão. Exemplo de conduta. De boa conduta. É uma semente que a gente semeia, que se produzir frutos, são frutos benignos, do bem, não do mal. E nós divulgamos isso aí sem medo. Por quê? Porque a própria palavra protege esse bem, e quando a lei ganha força, a lei também vai proteger essa bondade. Então a gente não tem medo do inimigo roubar, não. Muitos crentes aí, às vezes, ele não fala as coisas boas, ele não se expressa abertamente as coisas boas, com medo do inimigo roubar. E rouba mesmo. Nós não temos que esconder, porque nós sabemos que o inimigo não vai roubar.
Por que que ele não vai roubar? Onde está o segredo? A lei, irmão. A lei. O regimento ele é benigno. Amar a Deus e amar o seu próximo. A própria lei, a natureza do bem é a lei. Se a lei é benigna, irmão, não tem como o inimigo roubar, porque nós vemos essa lei legalizada. Agora, quando você usa o bem, de repente você quer obedecer a Bíblia ali, mas exclui a lei benigna, você não tem proteção dela. O bem não é protegido, ele é dissipado ali. Porque o inimigo ele consegue enganar você na própria conduta que ele te orienta. Às vezes até com a aparência do bem. Ele engana você. Agora, quando você tem a lei benigna, que você vigia, adota a regra de amar a Deus e amar o seu próximo, você vai conseguir identificar o que não é amor e o que é amor. O que não é, o que não é. Aí você, a partir daí, você vai. Não vai ser enganado. Porque você vai vigiar, meditar na lei dia e noite, para não ser enganado. Porque o inimigo ele é muito astuto. Ele usa a Bíblia para te enganar, irmão. A força dele está aí. Já você adotando esse critério, não tem como ele enganar você. Porque você vai usar a própria lei. E mais que isso, você vai fazer o bem legalizado por lei. Porque a lei benigna, ela vai combater a lei maligna. Então tudo que eles colocam para você como ilegal, vindo da lei suja, diga é legal porque minha lei aprova. É o bem. Eles criam um monte de regra, irmão, usando a própria Bíblia, os próprios mandamentos, para perverter sua mente. Então isso aí você tem que vigiar dia e noite. Por isso que você tem que meditar somente nesses dois mandamentos. Amar a Deus e amar o seu próximo. Só, simplesmente isso. E aí você não é iludido, não é enganado. Porque você se fundamenta no próprio Deus, que é amor. Bom dia a todos, que Deus possa nos abençoar nesse novo dia, em nome de Jesus.